Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, iniciando esse período de férias, já que a gente vai ficar sem ver o Bahia em campo por muito tempo. O Bahia só volta a entrar em campo no dia 9 de julho, ou seja, pela Copa do Nordeste. Até lá a gente vai ficar sem ver os jogos, a gente vai trazer informações sobre a janela de transferências que está se aproximando, iremos falar também sobre como está sendo a preparação do time para essa volta, né, para a temporada. O Bahia vai fazer aí uma mini pré-temporada nesse período, os jogadores ganharam 2 semanas de férias, vão poder descansar um pouquinho após a maratona aí de jogos desde janeiro, e a gente também agradece aqui do Meu Bahia essa pausa. Claro que fica aquele sentimento de tristeza porque não está tendo jogo, então a gente sente saudade, mas eu confesso para vocês que o ritmo é muito intenso, até pra gente que produz conteúdo, de sempre estar buscando informação, de sempre estar buscando escalação, acompanhando o time, aí tem o desgaste também, às vezes, dos resultados. Trabalhar com futebol não é as mil maravilhas que todo mundo pensa, não. Falar para vocês hoje como foi essa temporada do Bahia, né? Esse primeiro, esse começo, né, de temporada ali já janeiro, a gente já está iniciando já o segundo semestre, e a gente vai falar como está sendo o time no Campeonato Brasileiro, como foi no Campeonato Baiano, o que a gente pode falar de pontos positivos, pontos negativos, o que pode melhorar, falando até também reforços, o que o Bahia precisa para essa segunda parte da temporada, falar também sobre algumas informações importantes do mercado, né? A gente não para, sempre buscando aqui para vocês, tem informação sobre o Léo Cittadini no vídeo de hoje, já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também no nome do Esporte Clube Bahia, e eu conto também muito com a tua inscrição para que você possa ajudar o canal a chegar a 20 mil inscritos. Não esquece também de comentar aqui abaixo aquilo que você achou da temporada, é muito importante também a sua participação aqui nos comentários. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo aqui para a gente não perder tempo, falando justamente sobre o que foi essa temporada do Bahia até aqui em junho. O Bahia que conquistou o Campeonato Baiano no primeiro semestre, na Copa do Nordeste está nas quartas de final, na Copa Libertadores, infelizmente conseguiu, né, assim, felizmente conseguiu avançar da pré-Libertadores, e aí quando chegou na fase de grupos acabou caindo no grupo mais temido da competição, e aí agora está na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro o Tricolor de Aço está no G6, está lutando por uma vaga novamente na competição da Libertadores na próxima temporada, o que era o esperado, aquilo que a gente imaginava. Vou começar pelo Campeonato Baiano, porque assim, o time do Bahia foi formado, né, para jogar o Campeonato Baiano, mas também pensando nas competições seguintes, na Copa do Nordeste e tal. E o objetivo era ganhar o Campeonato Baiano com tranquilidade. O time conseguiu conquistar isso, foi para a final contra o Vitória, um clássico, sempre jogos apertados, sempre jogos difíceis, mas o Bahia fez um ótimo jogo na Fonte Nova, conseguiu a vantagem e depois no Barradão conseguiu um empate que foi o suficiente para a gente se sagrar campeão baiano pela 51ª vez. Quando a gente vai para a Copa do Nordeste, até aqui também cumpriu o esperado. O Bahia conseguiu chegar bem, né, nas quartas de final, foi o melhor da competição nessa fase de grupos, foi um começo importante na competição. E agora a gente vai ter essa fase de mata-mata para ver se a gente consegue mais um título de Copa do Nordeste. Até aqui, ok, saldo positivo. Quando a gente vai para a Libertadores, para mim o saldo também é positivo, apesar da eliminação, até um determinado momento. O Bahia consegue, na primeira fase, eliminar o The Strongest, que é um time muito difícil, um time acostumado com a competição e que tem a altitude como seu principal fator, e não só ir lá e eliminar o The Strongest, mas conseguiu jogar bem o jogo na Bolívia, e no jogo em casa atropelou o time e conseguiu os 4-0. No jogo da volta não, na segunda fase enfrentou o Boston River do Uruguai, um time modesto do nosso país aqui vizinho, um time que tem muitas limitações, mas o Bahia fez um jogo muito amarrado lá no Uruguai, 0-0, e aí no jogo em casa na Fonte Nova, quando parecia também que o jogo seria amarrado, difícil, com poucas oportunidades, o Bahia consegue 1-0 e consegue passar. São adversários que crescem em competições como a Libertadores. As pessoas acham que futebol às vezes é 2+2, mas não é. Ele é um time modesto, é um time que tem suas limitações, mas estava jogando na Libertadores da América. E todo mundo quer passar de fase, todo mundo quer vencer. E eles sabiam que se vencesse, iriam estar na fase de grupos. Ou seja, era uma oportunidade muito grande também para o time uruguaio, assim como era para o Bahia. E eles conseguiram, na marcação, no bloco médio-baixo, dificultar a partida. Não significa necessariamente que o Bahia, assim, era um time ruim, ou tinha dificuldades, ou não era tão bom quanto a gente imaginava. Vai para a fase de grupos, o Bahia, para mim, tem um primeiro turno muito bom, né? Consegue um empate contra o Inter, que poderia vencer, aí vence o time do Nacional do Uruguai jogando fora de casa, vence o Atlético Nacional de Medellín jogando na Arena Fonte Nova, e aí vai para os 3 jogos da volta, né? Fazendo 3 jogos para mim muito ruins. Foram 3 derrotas, o Bahia se mostrou ser um pouco imaturo para a competição, cometeu erros que não poderia cometer, e aí foi o suficiente para a eliminação. E fica com gosto amargo, porque o time agora vai para a Sul-Americana, o torcedor imaginava e queria, obviamente, a classificação, ficou com aquele gostinho porque a gente sabia que poderia sim conquistar essa vaga, o Bahia teve oportunidades para isso, era um time muito bom, é um time muito bom, a gente viu, por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Bragantino, o Bahia jogando bem, tocando bola no chão, vários jornalistas, né, comentando que dá para
prazer de ver o Bahia jogar, porque de fato dá, é um time muito bem organizado pelo Rogério, um time que consegue colocar as suas ideias muito fácil dentro do campo, e isso é mérito do treinador. Quando acontecem os resultados negativos, as pessoas tendem a culpar o técnico, é sempre a primeira culpa vem para o treinador. O treinador errou nisso, o treinador errou naquilo, é isso e aquilo, mas o trabalho em si, quando a gente olha de uma maneira geral, ele é perfeito. Ele vai ter os insucessos pelo caminho, porque o Bahia não vai conquistar tudo todos os anos, então é normal que em algum momento a gente ache um culpado, e o culpado vai ser o Rogério, e óbvio que ele vai cometer os erros também, porque ele não é perfeito, mas o time até aqui no saldo geral, para mim é sim positivo. A temporada do Bahia até agora, junho, é muito positiva. No Campeonato Brasileiro também cumprindo o que se esperava dele, que é lutar por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Perdeu jogos importantes e desperdiçou pontos, né? Primeiro contra o Mirassol dentro de casa, mesmo o Mirassol fazendo uma ótima campanha, mas o Bahia tinha time para ganhar e acho que perdeu aqueles pontos porque entrou muito desligado na partida, e aí acabou sofrendo o gol do Mirassol. Claro que tem o mérito do Mirassol, mas para mim também é muito demérito do Bahia, porque cochilou muito durante o jogo e poderia ter reagido em outro momento, poderia ter acordado mais rápido, né? E antes de sofrer o primeiro gol, mas tudo bem, né? Um time que conseguiu competir bem na maioria dos jogos, conseguiu pontos importantes, conseguiu resultados incríveis, por exemplo, contra o Palmeiras, jogando fora de casa, o que foi o suficiente para o time hoje ocupar ali a quinta, sexta colocação e estar nessa luta aí pela Libertadores. O Bahia agora, como eu falei no início do vídeo, vai dar uma mini férias, né, para os jogadores de 2 semanas, e aí depois eles voltam aos treinamentos para se preparar para o jogo contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Nordeste, e aí depois dar prosseguimento na temporada. É um momento de avaliações, é um momento de ver aquilo que sente, né, como necessidade para o restante da temporada. Eu acho que, como eu sempre falo aqui no canal, em diversas oportunidades, vocês já devem estar cansados, mas para mim zagueiro é sim uma necessidade muito grande desse elenco. O Bahia precisa contratar um zagueiro, precisa contratar mais um goleiro. Já cansei de falar aqui o porquê, de vários motivos. É claro que em alguns jogos a gente vai ver uma defesa sólida, como foi no jogo contra o Bragantino, mas eu tenho muita insegurança no Marcos Felipe. Eu sinto que ele não tem ele não passa essa segurança total nem para a comissão técnica, que a gente viu, né, as escolhas aí, várias escolhas de goleiro ao longo da temporada, tanto é que o Ronaldo chegou para ser o titular no lugar do Marcos Felipe e acabou se lesionando, e aí perdeu time, perdeu espaço, mas enfim, é isso, né, um goleiro, um zagueiro, e aí se puder, né, claro, tem a questão da parte econômica, né? Se o Bahia conseguir fazer uma contratação para o setor do ataque, para mim também seria fundamental, porque aí a gente teria mais um atacante, um jogador também que chegaria para desequilibrar, seria o ideal, para que a gente pudesse, na próxima parte da temporada, fazer mais gols. Eu falei somente sobre os pontos positivos, mas a parte negativa é que faltou gols. O Bahia criou poucas oportunidades, na maioria das vezes, em alguns jogos. Claro, tem um bom número de gols na temporada, se a gente analisar o Campeonato Baiano, mas ali o Bahia enfrentou muitas defesas difíceis, né? O número de gols diminuiu, o que não é normal para um time que passa a maior parte do tempo com a bola. O natural é que o Bahia, com a maior parte, né, do tempo com a bola, crie mais oportunidades e aí, consequentemente, aproveitar mais os gols. O Bahia criou muitas chances, faltou a aproveitar, né? Então, ter um bom goleador é importante justamente para aproveitar esse tipo de questão. Falar agora com vocês sobre o mercado, bem rapidamente, sobre o Léo Cittadini, jogador que passou por aqui em 2023, em 2024 a gente viu o empréstimo dele para o Xangai Port da China, acho que é assim que se fala, um clube da primeira divisão do futebol chinês. Ele inclusive foi campeão, né, da liga lá da China, só que acontece que ele voltou de empréstimo, né, desse clube chinês, e até então não está sendo utilizado. O que aconteceu com o Léo Stadini, que ele não foi comprado pelo clube chinês, segundo a apuração do Bara Bahia, é de que o clube chinês até gostou da oferta do Bahia, o Bahia conseguiu se acertar com o clube chinês, só que o empresário acabou atrapalhando a negociação, pediu um valor mais alto do que o clube chinês tinha acertado. Eles não gostaram desse tipo de situação, voltaram para trás no acordo, e aí o Léo Cittadini voltou, não conseguiram achar um clube para ele voltou para cá de empréstimo e até então está treinando, mas assim, treinando separado, mas não está sendo aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. A apuração do Barabaé é de que o Léo Cittadini abriu mão, inclusive, de valores, né, de alguns valores que ele tinha previsto ali em contrato, justamente por não estar sendo tão utilizado. O Léo Cittadini sempre teve essa fama de ser um jogador bem profissional, um cara bem bom de grupo mesmo, um cara que tem muito respeito pela camisa que está vestindo, e eu fico feliz com esse tipo de atitude, porque mostra o tipo de caráter, o tipo da pessoa que ele é, mesmo não sendo aproveitado, ele sabe muito bem disso, então abriu mão de alguns valores, deve ser valores referentes a situações ali de jogos, ou até mesmo de tempo de contrato que ele teria previsto para ganhar, e ele abre mão desses valores para justamente
assim, seguir, né, com a vida dele normalmente, ele tá treinando, ele tem contrato com o clube, obviamente que ele vai receber mesmo sem jogar, porque o Bahia firmou um contrato com ele até 2025 e as coisas não aconteceram, não foi culpa direta dele, né, a parte técnica aí já é um pouco mais do Rogério, dele não está sendo bem avaliado, e é isso, né, continuar trabalhando, vai continuar seguindo, para justamente o Bahia conseguir aproveitar o melhor dele. Ele provavelmente vai ser emprestado agora nessa janela de transferências, e isso aqui é uma informação que eu passo para vocês, os empresários junto com o Bahia estão procurando uma oportunidade para ele, até que possa ser rescindido o contrato também antecipadamente, para que ele possa seguir um caminho novo e possa seguir aí sua vida aqui longe do Bahia, mas desejando boa sorte também ao atleta, como eu falei para vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.